de força, porque, por exemplo, aquilo que foi muito bem dito aqui na mesa, que é a articulação da discussão daquilo que, acho que foi Larissa que disse isso muito bem. Não são temas quaisquer, são temas importantes no processo, né? Ainda que exista a prioridade ontológica da existência, evidente, né? Como é que eu vou entender essa discussão e a particularidade dela no Brasil, se eu não entendo esse processo, que não é um processo do Brasil, é um processo particular brasileiro e latino-americano inserido numa lógica que é mundial, do movimento da acumulação capitalista que é mundial. Vou dar 2 dicas aqui. O que se fala hoje em crise política? É uma crise política? Claro. Mas, antes de tudo, é uma crise interna e externa de economia política. Não é só uma crise política, é também uma crise política, mas alimentada por uma crise de economia política, que se expressa tanto internamente como externamente. Qual é a outra coisa que se diz? A corrupção sangrou a sociedade, o Estado brasileiro. A corrupção dos malandros da esquerda. Não é só a petezada. São os malandros da esquerda, porque é tudo igual. Eu tenho um colega fascista, colega mesmo, não vou dizer que é amigo, é colega. Ele falava bem do regime de 32, do movimento constitucionalista de 32, é um PhD aí, PhD não, um CEO aí de uma multinacional, evidente, né? E dizia que o Mussolini tinha feito coisas boas. Falou, olha, daí para cá é tudo esquerda para vocês, é impressionante para esses caras, né? Para essa cara reacionária que a gente vê aí. Ou seja, a esquerda foi colocada dentro de um saco que a unifica, a identifica, não é? E na verdade ela é diferente. E o grande mote para isso é dizer, a petezada é corrupta. Roubou e saqueou o Estado. Né? Eu diria, qual é a face imediata disso? O que ruiu, embora exista uma crise ético-política, nessa heterogênea esquerda, nós podemos discutir se o governo Dilma e Lula, de fato, foram governos de esquerda, eu tenho dúvidas. Certo? O que ruiu foi a conciliação de classes, que foi o eixo do governo de Lula. Ruiu, literalmente ruiu. O que a burguesia latino-americana, é a burguesia latino-americana que ganha com os negócios transnacionais, está dizendo para nós é o seguinte, acabou a conciliação. Isso está escrito em várias literaturas, Marcelo Braz, Zé Paulo, o próprio Mauriase, eu compactuo dessa visão. É o que o Macri disse na Argentina. É o que o Temer disse no Brasil. É o que estão dizendo na Venezuela, com todos os erros dos maduros da vida. Certo? É o que estão dizendo, o que disseram de um outro jeito no Equador, na sucessão do ex-presidente do Equador. Continuando. Tá. Deixa eu só ver onde eu estou aqui. O que está em jogo no frigir dos ovos é o seguinte. É uma aceleração e uma intensificação de uma pauta que em absoluto é nova, é velha, e que agora ganha outros combustíveis. E esses combustíveis, eles vêm travestidos tanto de traços reacionários, que foram ditos aqui, a partir dos estudos de Burke, mas também de posições conservadoras. Conservadorismo não é reacionarismo. Atenção, cuidado com isso. É verdade que hoje nós temos uma aproximação dos setores conservadores e dos setores reacionários. Querem um exemplo prático disso? Basta ver aqui a Fiesp deixando a meninada montar a barraquinha na frente da sede quando tinha que levar lá o pichulico, lá, o pichuleco lá. Não é? Sei lá como é que chamava. Agora,
vamos ser claros, qual é o candidato do grande capital? Eu quero chegar nisso. O Bolsonaro? O candidato da estabilidade e da preferência do grande capital é a duplinha Alckmin-Meirelles. Se ela vai vingar, não sei, se ela até vai sair do papel. Mas com a bênção do legado do governo Temer. E aí você passa a borracha numa série de questões, que a gente sabe, que nós não vamos explicar a corrupção no governo pelo triplex, não é? Pelo patinho lá, o barquinho da dona Marisa, né? E aí o Moro tem um papel importante, porque foi uma estratégia, eu já vou avançando, uma estratégia de usar a discussão moral e ética por meio do judiciário em toda a América Latina. Eu cheguei na Argentina, não sei se alguém se lembra, existiu o caso Nisman contra a Cristina. Eu tenho várias questões contra a Cristina, tenho várias críticas ao PT. Agora, eu acho que o Boulos foi muito feliz no Roda Viva segunda-feira. Quero assim dizer, sem aqui ficar... O que o Boulos falou? Eu posso defender a unidade da esquerda, mas eu não preciso concordar com tudo aquilo que o PT fez, ou deixou de fazer. Acho que nós estamos num momento que a gente precisa, sim, pensar as nossas convergências, né? O julgamento de Lula foi um julgamento sumário. Eu não sou lulista, mas o julgamento de Lula foi vergonhoso, foi sumário. Sumário, nunca vi isso no Brasil. Certo? Já perdi o script aqui. Vocês querem uma prova de que o candidato é o Alckmin e o Meirelles, com a bênção do PMDB? Vejam, isso passa por onde? Passa por uma propaganda ética do padrão Globo de comunicações. O que ele faz? Ontem, eu estou precisando voltar a ler o jornal, porque eu desconectei Folha de São Paulo, eu não aguento ler esses caras. Não aguento, mas nem a Carta Capital, porque às vezes eu acho que ele é muito também, sabe? Mas me dá a raiva. Mas eu só tinha a Carta Capital em casa, preciso voltar a ler o Estadão, sabe? Ler esses caras, para entender esses caras. Eu ligo lá, aparece uma propaganda, noticiário. A Globo noticia, olha que interessante, gente, que tem um documento da CIA que prova que Geisel e que o seu sucessor, que era do SNI, sabiam muito bem qual era a política de extermínio. Os extermínios durante a ditadura militar passavam pela mão do João Batista Figueiredo. E o Geisel sabia de tudo. Soltaram isso na tela da Globo. Eu falei, nossa! Só que o que eles fizeram depois? Botaram uma notícia aqui do prédiozinho que caiu. O que eles estão dizendo? Qual é a tradução que eu tenho? Olha, gente, nós precisamos da ponderação. Não precisa um Bolsonaro, mas chega da esquerda. O candidato da segurança é o picolé de chuchu. Eu não tenho dúvida, se vai emplacar, eu não tenho dúvida que se eles precisarem endossar o Bolsonaro, vão fazer como fizeram com o Trump. Porque o candidato era a Hillary, não era o Trump. Atenção, o grande capital é muito inteligente. Se a gente pensa que os caras são burros, eles estudam Marx, eles conhecem o capital mais que a gente. Na FGV eles estudam de cabo a rabo, conhecem muito bem a literatura de esquerda. Eu, quando era chefe da Temporalis, recebi um comunicado do Senado norte-americano pedindo os volumes impressos da revista Temporalis para eles. Vamos ao serviço social e termino. Desculpa, Dani. Chega, já falei muita coisa. A pergunta é, como é que fica a nossa resistência nessa encrenca? Vocês estão entendendo que ainda que fora Temer seja importante, de uma volta, Lula livre, né? Veja, gente, atenção, não dá para tratar o PT como qualquer coisa. Não dá para dizer, não é? Que esse processo... Eu não tenho interesse nenhum
de ridicularizar os companheiros petistas. Tem gente muito decente dentro do PT. Decente. Eu não sou e nunca fui petista. Ajudei algumas gestões do PT num outro momento, no interior de São Paulo. Mas nós temos que, ao mesmo tempo, ter a capacidade de unir as esquerdas, de encontrar alternativas de propostas coletivas, conjuntas, garantindo o debate das nossas diferenças. Isso é pluralismo. Isso é pluralismo. Fora disso, querer apagar o que aconteceu, eu acho que o que aconteceu tem que ser lição, tem que ser análise. Insisto, para terminar. Não há resistência sem formação crítica densa. Esse é, para mim, o grande ataque ao nosso projeto ético-político. E não foi por acaso. Não foi por acaso. Tá? Atacando a formação, você ataca a base crítica que lhe permite, não é aplicar a teoria, é usar a base teórica para pensar o concreto, o movimento do real. Pensar o objetivamente dado. Aquilo que o velho Alma Penada dizia, o concreto pensado. Quer dizer, não é qualquer coisa, não é um pensamento que roda na cabeça de quem quer. Roda na minha cabeça como um neurônio. Não, é um pensamento que se debruça sobre as determinações de existência, as determinações materiais. Isso supõe, só isso que eu vou dizer, e mais algumas coisinhas. Tem que conhecer a tese dos diferentes. Não para dizer que juntando todos, chegamos ao conhecimento. Mas tem que conhecer a tese do diferente para poder fazer uma crítica propositiva. Às vezes eu encontro um aluno meu, professor, joguei tomate na cabeça do Bolsonaro, em Ribeirão Preto. Falei, legal, ele deve ter ficado sujo, né? Mas como é que se desmonta o Bolsonaro? Desmontando as teses que ele representa. E propondo ações de resistência efetivas contra essas teses. Fora disso, gente, a nossa resistência é um protocolo de intenções. A gente recai no idealismo. Recai em abstrações. Acho que nós não estamos fazendo isso, hein? Eu acho que nós temos ações muito concretas nessa direção. Eu só estou chamando a atenção porque, às vezes, a gente pode se esquecer e cair no denuncismo e na palavra de ordem e se esquecer de que o projeto é produto, não é? Da análise que se faz das determinações que são reais. Segundo lugar, nós não vamos fazer isso sem o Cefes, a ABEPS, o CREA. Gente, isso é um patrimônio do Serviço Social Brasileiro. Não entreguemos isso de jeito nenhum. Quem anda pela América Latina e vê os outros países que têm as suas construções, têm o seu valor, a gente vê que o Serviço Social Brasileiro avançou não só na pós-graduação, no debate, na qualidade do debate, na construção do projeto ético-político, mas o fez porque tem Cefes, CRES, Enesso, ABEPS. E isso foi um elemento, e vem sendo um elemento importante de dinamização dessa conversa. Né? Eu não consigo entender, já estou na última folha, isso daí. Segundo, esse rigor teórico nos exige dizer que militância não é sinônimo de profissão. Zé Fernando, você está dizendo isso. Isso é uma velha discussão, gente. Eu sou um tremendo militante. Mas eu sei que se eu for exercer como professor assistente social dentro da Unesp, eu preciso de algumas habilidades, de algumas mediações que a instituição Unesp exige e que eu preciso disso para poder pensar a minha resistência lá dentro. Porque se eu for de cara, de frente, como eu já fui, você vai tomar pancada. Você precisa saber fazer essa leitura. Né? Então não são coisas iguais. Não transformemos a profissão em partido. E não transformemos os partidos em profissões, evidente. E aí, movimentos, sindicatos, etc. Esse debate ele é absolutamente necessário, mas ele não é um debate de iguais. De coisas que se juntam e fica tudo parecendo igual. Temos que pensar a profissão. Mas pensar a profissão nessas bases que eu falei. Porque essa base aqui não tem nada de endógeno. Absolutamente nada de endógeno. Ao contrário, pensar a profissão sobre essas bases é pensar concretamente o que a profissão pode fazer nesse cenário. Já falei, e só vou falar mais uma. Duas.
Já sei, já estou no limite, mais do que o limite. Precisamos ter uma abordagem do cotidiano profissional na sua totalidade. É preciso apanhar a riqueza que está por detrás daqueles eventos e fatos que imediatamente são apresentados para a gente. Isso resolve o problema? Não. Mas qualifica a nossa análise naquele espaço para a gente propor, pelo menos, ações que não sejam violentas. Porque às vezes eu posso ser violento e discriminador, usando a profissão, aliás, isso acontece direto, e dizendo que eu estou afirmando direitos. Vejam, eu estou coerente com o projeto ético-político, defendo direitos, defendo o código de ética, e a minha ação cotidiana é uma ação que reforça a discriminação. E eu estou chamando isso de afirmação de direitos. Tomo gato por lebre. Não é? E a relação muito complicada, e aqui eu cabo mesmo, entre emancipação política e emancipação humana, emancipação política é direitos, luta por melhorias. A emancipação humana só se viabiliza a partir de uma transição que se coloca para além do mundo do capital e da sua sociedade, o capitalismo. O que o nosso projeto ético-político recupera muito bem? A relação de unidade diversa entre projetos societários e projetos profissionais. Vamos recuperar o PEP, gente. Projeto ético-político. Zé Paulo, que sistematizou uma conversa que era do coletivo. Tem lá o documento. Uma coisa é projeto societário. Outra coisa é projeto profissional. Só que essas coisas, elas se conversam. Não é? Elas precisam se conversar. Porque senão vira profissão isolada. Ou vira denuncismo geral, sem perspectiva e sem diálogo algum com a profissão. Temos que ter alternativas no campo da profissão, que não se desconecta de projetos maiores, como foi dito aqui, que não estão centrados nas profissões, mas nos projetos societários. Eu vou deixar para o debate. Eu acho que eu furei um monte de coisa aqui. Mas não dá, né? É 35, eu acho que devo ter falado uns 50 já. E vou passar para a Dani, mas eu queria só ler uma frase. Desculpem as referências masculinas. Eu também aprendo, viu, Dani, com isso, porque, entre outras coisas, eu sempre fui muito machista. Eu acho que a gente precisa reconhecer os nossos equívocos de formação. Muito não, um pouco, né? E eu tenho refletido muito sobre esses equívocos como homem, né? Mas apenas é para contribuir. Sonha, e será livre de espírito. Luta, e serás livre na vida. Ernesto Guevara. Obrigado, gente. Certamente passaríamos a tarde toda ouvindo o professor, né? Então, a quem eu agradeço. Isso mesmo, assistente social é Fernando, ele disse. A gente agradece muito, uma fala... Então, a gente vai aprendendo também, José Fernando, assistente social, e dizer que é uma fala bastante instigadora, né, das diferentes, das divergências, e nelas que a gente pode realmente construir, né? Então, agradeço muito e passo, então, a palavra para a Dani, que também vai ter um tempinho aí para colaborar com a gente nas reflexões. Tá bom. Boa tarde. Primeiro, dizer que eu agradeço já saber que vou ter um tempinho também mais generoso, né? Obrigada. O mote da nossa, né, dessa fala, ele é muito conectado com a proposta que o Conjunto Cefes-CRES construiu para o nosso mês de maio, no debate da resistência, da nossa organização, né, e especialmente pensar o lugar dessa resistência na relação com o nosso trabalho, com o serviço social e as estratégias coletivas com a classe trabalhadora de como construir essas resistências. Então, esse foi um tema que foi escolhido ainda no ano passado, no nosso último encontro nacional, e que eu acho que nos permite transitar, né, muito bem para poder fazer as análises necessárias e propor
uma organização, tanto do ponto de vista do trabalho, mas uma organização coletiva da classe, né, e dos assistentes sociais na relação do nosso lugar como classe trabalhadora. Então, primeiro, em nome do Conselho Federal de Serviço Social, eu quero saudar todos os assistentes sociais, né? Primeiro, também, um momento de comemoração do nosso mês, dia, mas com muita reflexão e com muita luta. Isso a gente, tradicionalmente, faz, e eu acho que precisamos manter esse ponto de organização. Estudantes, outros profissionais que aqui estão, agradecer também à diretoria do CRES, aqui em nome da Roberta e da Kelly, né, o convite por estar aqui, o meu amigo Zé Fernando, sempre um provocador, que é muito bom conversar, e agradecer, né, o convite de proporcionar esse debate aqui com vocês. Em face da complexidade dessa conjuntura e da sua capilaridade no debate coletivo dos sujeitos aqui presentes, aviso que elegi apenas alguns de seus aspectos para abordar, direcionados à ação política e profissional do serviço social, especialmente do conjunto Cefes-CRES. Também me beneficio da análise, né, que o Zé Fernando já nos ofereceu, sem necessidade de repetir alguns pontos. Portanto, o debate que faremos após essa exposição será importante para complementar a análise, trazendo certamente outros ângulos, outros posicionamentos, para que possamos tentar compor um quadro mais próximo da totalidade que precisa para a gente construir, de fato, aquilo que o Zé Fernando falava, estratégias concretas de resistência. É preciso reconhecer que, no tempo presente, o projeto do capital se aprofunda, se redefine, fundado na desigualdade social e na reprodução permanente da exploração do trabalho e de múltiplas formas de expressão na vida cotidiana. E o Brasil é mais uma de suas formas particulares da acumulação na periferia capitalista. Mas, para a gente pensar não só o serviço social, mas especialmente a relação com a necessidade da resistência nessa conjuntura, precisamos indicar, mesmo que muito superficialmente, alguns elementos que determinam a nossa análise e quais são os fundamentos estruturais que estão, né, subsidiando para a gente entender que solo pantanoso a gente vem lidando nesses últimos anos no Brasil. Apoiada em muitas análises já produzidas e nos resultados das experiências concretas vividas pela população brasileira nos últimos 60 anos, podemos afirmar que a crença no desenvolvimento de um tipo de capitalismo nacional, que poderia ser a base para uma possível passagem para o socialismo no Brasil, foi comprovada totalmente equivocada. Tal postura foi retomada com a chamada democratização, nos anos de 1980, de outras formas e por outros motivos, pelo ciclo de governos democráticos populares, protagonizados aqui no Brasil pelo PT, revivendo a conciliação de classes na perspectiva de um desenvolvimento capitalista, com geração de emprego, distribuição de renda e políticas sociais compensatórias. Conclui-se daí, e aqui eu utilizo um pouco a análise que o Mauriazi vem fazendo em alguns debates mais recentes, que o que predominou, seja por formas democráticas, seja por formas abertamente autoritárias, foi a crença de que o desenvolvimento econômico baseado no livre mercado e na inserção subordinada do Brasil à ordem econômica mundial, leia-se aí o imperialismo, poderia dotar nosso país de uma economia sólida, deslocando o problema para a questão da distribuição mais equitativa da riqueza via políticas do Estado, ou, como no momento atual, a retomada da forma brutal de crença mítica que, garantindo as condições de crescimento econômico capitalista, todos os problemas de um dia se resolverão. Entretanto, o que vemos décadas após décadas é que, ao final de um ciclo, a concentração de riquezas e propriedades aumenta, a miséria persiste e os mesmos problemas estruturais se agravam, impedindo a dignidade mínima das condições de existência para a esmagadora maioria da população. Acreditamos, assim, que é o momento de retornar a uma alternativa que foi secundarizada
nesse processo de construção do projeto Brasil, digamos assim. E essa alternativa, na nossa escolha, que tem a resistência como centro, é a alternativa que leva a um outro projeto societário, que precisamos nomeá-lo, ele é uma alternativa socialista. Essa avaliação se fundamenta em algumas evidências. A primeira é que é necessário orientar a economia para que ela tenha como prioridade a criação dos meios necessários à produção e reprodução em condições dignas da maioria da população, que é quem produz, de fato, essa riqueza e tem direito de usufruí-la. 2, essa reorientação econômica implica um planejamento que seja capaz de dispor dos recursos naturais, humanos, tecnológicos, essenciais à vida, assim como manter as condições de reprodução da atividade econômica. E um terceiro elemento dessa evidência, tudo isso implica em uma presença do Estado, mas de uma outra forma de Estado, que possa representar os interesses da maioria e das classes trabalhadoras contra os interesses de uma minoria que quer perpetuar sua propriedade, riqueza e seus privilégios. E, no caso específico do Brasil, essa mudança implicaria na implementação de alguns eixos prioritários e imediatos que podemos sumariar aqui como alguns caminhos essenciais para a construção de um outro lugar para a classe trabalhadora, saindo dessa indignidade completa que hoje nós nos encontramos. Um primeiro item seria, de imediato, a reversão das privatizações, né? Trazer para a mão, para o domínio das classes trabalhadoras as nossas propriedades, né? A estatização do sistema financeiro, o controle disso, não pelos grandes conglomerados, mas que a gente possa ter um controle ou uma incidência, né, nessa, digamos, fase de transição. 3, a suspensão da auditoria e não pagamento da chamada dívida externa e interna. 4, reforma agrária e nova política agrícola que reverta a prioridade do agronegócio. 5, uma importantíssima reforma urbana que altere radicalmente o modelo de cidade a serviço do capital. E 6, uma política de desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e cultural que projete metas ambiciosas de formação de uma sólida base humana de compreensão do país para que a gente possa enfrentar esses desafios que estão postos. Essa lista é longa, mas acreditamos que esses são pressupostos imediatos para se pensar essa reconstrução de um país. Isso tem que ser um plano estratégico para incidir em quais resistências e quais modelos a gente precisa investir. A questão central a ser resolvida é quais segmentos e classes sociais têm interesse em garantir as mudanças nessa direção e quem se colocará contra esse movimento. Nos parece evidente que reorganizar o país nessa direção interessa aos trabalhadores urbanos, à juventude, aos trabalhadores do campo, aos segmentos médios empobrecidos que vivem no limite de suas possibilidades, às enormes populações de nossas cidades obrigadas a viver em condições precárias, sobretudo de trabalhos precários e em condições subhumanas, os povos indígenas que lutam pelo direito à sua terra e sua identidade cultural. É por demais evidente que isto forma a maioria da população brasileira. Então, está nítido para nós que essa é a classe trabalhadora, absolutamente diversificada, que tem interesse em reduzir a situação bárbara em que vivemos e construir uma alternativa em que possamos viver com melhores condições humanas e que permita impulsionar uma nova alternativa concreta para propiciar a construção de um projeto socialista. E como é que nós estamos vivendo na atualidade? Nós, classe trabalhadora, nós, assistentes sociais, quem é esse contingente que nós, assistentes sociais, trabalhamos? Queria oferecer aqui alguns dados recentes para a gente poder pensar e se apropriar e conhecer, né, essa classe. Embora no Brasil não tenha uma mal chamada linha de pobreza oficial,
O IBGE, por meio do relatório Síntese de Indicadores Sociais, publicados em 2016, fez um estudo a partir de diversas abordagens desse tema para avaliar um panorama da população brasileira a partir de diversos indicadores, como trabalho, moradia, educação. Considerando-se a chamada linha de pobreza, proposta pelo Banco Mundial, por exemplo, que 1/4 da população brasileira vive com renda de até 5,5 dólares por dia, que é uma média de R$ 387 por mês, incluindo 42,4% das crianças e adolescentes de até 14 anos. Notem que a esmagadora massa da nossa população, ela vive nessa miséria imensa, e isso nós conhecemos muito bem nos nossos espaços de trabalho. Os jovens foram e são os mais afetados com a crise, especialmente no campo do trabalho. Os jovens de 16 a 29 anos tiveram a maior queda na ocupação de 2012 para 2016. Foi menos vagas, 6,5%. E o nível de ocupação desse grupo etário diminuiu de 59,1% para 52% em 2016. E o nível de ocupação para as mulheres jovens foi de 48% e dos homens foi de 60%. A taxa de desocupação dos jovens ficou também em 18% para os homens e 24% para as mulheres. Dos desocupados, 54% tinham de 16 a 29 anos, refletindo uma taxa de desocupação de 21%, mais alta para esse grupo do que para os demais segmentos da faixa etária. Então, observem que esses dados vão nos dando elementos de realidade para que a gente possa, ao construir as nossas estratégias de resistência, a gente saber quem são os sujeitos que compõem e que diversificam essa classe. Porque, para a gente falar as estratégias do trabalho, as estratégias sindicais, a estratégia da organização, a gente observa que esta classe, onde que ela está? O que ela está vivendo? Como que ela está sobrevivendo? Onde que nós identificamos e nos conectamos com ela? Então, é muito importante ter esses elementos para que a gente possa construir as estratégias de resistência. Entre os trabalhadores, ainda só para complementar, em 2016, o rendimento médio per capita dos domicílios, dos 1% com maiores rendimentos, que na pesquisa ficava cerca de R$ 18.657, era 38,4 vezes maior que o rendimento médio dos 50% com menores rendimentos, que a média era de R$ 486. E pretos e pardos eram 78,5% das pessoas com os 10% menores rendimentos. Ou seja, da faixa que já tem os menores rendimentos, quase 80% é composto de negras e negros desse país. Isso é um dado que a gente conhece e precisa ser sempre explicitado. Cerca de 60% da população considerada pobre pela essa linha de pobreza, né, de 5,5 dólares por dia, vivem sem, pelo menos, um dos 3 serviços básicos de saneamento. Água, saneamento básico, né, colhimento de esgoto, de água. Moradores de arranjos familiares formados por mulheres pretas e pardas, sem cônjuge e com filhos pequenos, são o grupo com maiores restrições de acesso aos direitos. E como nós, assistentes sociais, parte da classe trabalhadora, somos expressão desse cenário e trabalhamos intervindo também diretamente nessa realidade. É preciso dizer, afirmar e construir a nossa identidade também como classe e como produto de toda essa precarização e toda essa deteriorização da condição da classe. Mas, por outro lado, nós precisamos investir em analisar e construir as nossas estratégias de organização política dos assistentes sociais, na relação também com a organização da classe trabalhadora. A análise crítica, então, dessa conjuntura nos impele a fazer algumas importantes perguntas que derivam dessa condição política. O que a atual conjuntura representa para a sociedade e, em particular, para a classe trabalhadora? Como essa impacta diretamente no serviço social, nas condições de trabalho, na organização política de assistentes sociais, e especialmente no papel do conjunto Cefes-CRES.
E o teor classista do nosso projeto profissional ajuda a definir quais são as nossas inquietações. E assim podemos compartilhar de muitas análises feitas na profissão e que nos permitem entender melhor o que é a luta social de classe, a organização de campos diversos de resistência da esquerda no Brasil e forma política de defesa de um serviço social crítico e de um projeto de profissão conectado com um projeto social de ruptura com o conservadorismo e com a ordem burguesa. É preciso sublinhar que a existência desse conjunto profissional de teor mais democrático e comprometido com um projeto de profissão vinculado às bases das classes trabalhadoras, que dá substância crítica a esse serviço social, é uma parte da categoria que possui ainda hoje uma composição política e teórica diversificada, marcada pela existência de propostas profissionais concorrentes e por polêmicas e debates que explicitam a nossa pluralidade como categoria e, obviamente, como classe. Explorando, assim, mais nossa diversidade na atualidade, é necessário situar que existe na categoria um polo em que há a permanência e proliferação de tendências teóricas e políticas conservadoras e tecnicistas, que se alimentam da herança conservadora imanente à dimensão sincrética da nossa prática profissional e do contexto sociopolítico regressivo e avesso às pautas progressistas e democráticas. Nos termos de Zé Paulo Neto, seria um equívoco imaginar que esse serviço social crítico é a expressão de todo o serviço social no Brasil. O panorama profissional brasileiro é muito diversificado, com tendências conservadoras, com algumas dimensões reacionárias e neoconservadoras. Nos últimos anos, de maré montante neoliberal, essas tendências vêm sendo muito estimuladas e crescentes, e nós precisamos dialogar o tempo todo entre nós, entre os nossos colegas, companheiros de trabalho, para ficarmos absolutamente atentos de como isso vai absorvendo né, nos levando, por meio da própria política, por meio da instituição, das formas como elas se apresentam cotidianamente para a gente. O resultado das reflexões e lutas empreendidas pelo conjunto dos profissionais engajados nesse amadurecimento crítico, a partir da tradição marxista, está expresso no nosso projeto ético-político e vem fomentando um conjunto de ações críticas no interior da profissão e para além dela,